Eu preenchi o questionário, só que estava dando algum problema na hora de enviar. Eu não sei se as outras pessoas também tiveram esse problema. Ah, não tem problema, eu recebi o seu e-mail e eu considerei a presença, que às vezes acontece mesmo, né, da gente tentar preencher e não conseguir, né? Então, Uhum. eu já coloquei que você estava presente na aula de ontem. Na E aula de ontem você, não, na aula da semana passada, desculpa. e você quer que eu mande aquela atividade por e-mail também? Ah, se for possível, acho que o pessoal, eu até vou falar um pouquinho disso Ah, agora, tá bom, tá bom. que o pessoal acho que achou que tinha que fazer, né, no mesmo momento que estava preenchendo a lista, e na verdade vocês podiam fazer com o tempo de vocês, assim, né? Vocês não precisavam mandar imediatamente, né? E então acho que seria legal vocês tentarem fazer e sei lá, passar uma meia hora tentando analisar, né, o limerick, ou a parte do texto verbal e o texto visual, e realmente tentando entender como que ele está construindo sentido ali, né, em todas essas configurações, e aí vocês podem me mandar por e-mail, né? Então, assim, não tinha nenhuma pressa de ter que, né, fazer rápido junto com a lista. Era só que eu pensei, seria legal, né, a gente fazer um exercício de análise para ver como é que o pessoal está Uhum. entendendo isso. Então, se vocês tiverem tempo, seria ótimo. Quem não tiver tempo, tudo bem, né? Não é sempre que a gente tem tempo de fazer, mas é mais um exercício, né, do que qualquer outra coisa. Tá bom, eu mando, eu fiz no mesmo momento, só que o link não estava funcionando, eu mando por Ah, e-mail. tá bom. E Tá, também obrigada. a minha pergunta sobre a iniciação científica, acho que também não ficou muito claro, né? Que é o seguinte, as pessoas, como é um curso da USP, né? Então, assim, eu só posso orientar se for uma pessoa que está matriculada no curso de graduação da USP, fazendo um curso de graduação lá. Aí eu posso orientar, mas se for uma pessoa de outra instituição, né? Como eu estou fazendo o pós-doc dentro da USP, então eu tenho essa possibilidade né, de orientar, mas não significa que assim, isso não vale para pessoas de outras instituições, né? Então, eu acho que... Então, quando eu perguntei que curso que a pessoa está fazendo, né? As pessoas responderam o nome desse curso, né? E não era isso que eu quis dizer, assim, que curso você faz? Você faz letras, né? Você faz psicologia, você faz, né? Então, assim, as pessoas acho que ficaram meio confusas quanto a isso. Então, acho que foi importante também colocar aqui, a minha pergunta era especificamente para graduandos da USP que tiverem interesse em fazer iniciação científica sobre a literatura nonsense. Então, também, se alguém tiver esse interesse, pode me mandar um e-mail falando, não tem problema que não preencheu lá no formulário, pode me escrever falando, sim, agora né, tá explicado de um jeito mais claro e agora eu entendi, né? E, e é isso. Então, só para vocês entenderem, porque como tem né, o regulamento da própria universidade, né? Então, é uma atividade que só pessoas que estão num curso de graduação podem fazer, né? E esse é um curso de curta duração, né? Então, ele não é um curso que permite esse tipo de coisa, né? Mas é isso, pessoal. Tem mais alguma dúvida que vocês querem perguntar antes da gente começar? Eu coloquei aqui no chat, já desde o começo, a lista de presença, o link da lista de presença, para, assim, se vocês, né, tiverem dificuldade, vocês têm mais tempo para preencher e para não ficar, assim, só naqueles últimos 15 minutos. Então, assim, para se acontecer alguma coisa, a gente tem mais tempo para falar sobre isso, né? Então, aí ele está aqui no chat, né, o link. Tem, assim, o link, do lado está escrito lista de presença. E, pessoal, eu vou pedir para vocês desligarem o microfone,
E, claro, só se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês ligam o microfone, mas porque senão fica o barulho, né, de ruído de outros lugares, aí pode atrapalhar a aula, né? Mas, claro, se vocês quiserem fazer pergunta, por favor, pode ligar o microfone e fazer a pergunta, tá? Não tem problema nenhum. Ah, eu vou mandar de novo o link da lista de presença. Vamos que eu vou. Vê se agora você consegue ver, Juan. Ah, legal, legal. Ele estava lá no comecinho, mas pode ser que você tenha entrado depois, né? E aí ficou lá para trás. Então tá bom. Então, se não tiver mais nenhuma dúvida, por enquanto eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês, tá bom? E para a gente poder começar a aula de hoje, que é bem legal. E, não, essa opção 1 ao final do formulário é um erro. E é uma questão que entrou a mais e aí eu não consegui tirar do formulário essa questão. Então, não precisa se preocupar com né? Pode só marcar e enviar, não precisa, não tem resposta, né? Porque era uma pergunta que entrou a mais. Mas, basicamente, né? Deixa eu só abrir aqui para mostrar para vocês a lista, né? Deixa eu compartilhar com vocês. Né? Aqui é a lista, né? E aí a gente tem aqui, né? O nome, e-mail, o que está achando do curso, o que gostaria de ver nas próximas aulas, o que mudaria no curso. Você tem interesse em participar do grupo de pesquisa sobre a literatura nonsense? Justifique. Aqui você pode só apertar aqui e enviar, não precisa, né, responder nada que entrou por um erro, né? Mas essa parte do grupo de pesquisa é assim, eu tenho um grupo de pesquisa sobre a literatura nonsense. E seria muito interessante contar com as pessoas que também se interessam pela literatura nonsense, pela pesquisa nesse campo, né? Seria muito interessante contar com essas pessoas no grupo de pesquisa. Então, se vocês puderem colocar nesse tópico, né, que as pessoas que tenham interesse, porque aí eu posso mandar o e-mail e já colocar vocês no grupo. Então, por isso que é importante colocar o e-mail de vocês aqui, porque aí, essa pessoa quer participar do grupo, aí eu já mando um e-mail para a pessoa, né? E aí ela já, né, ela já começa a participar das reuniões, das leituras e tudo mais, né? E é um grupo que se encontra mensalmente, online, pelo Zoom, e normalmente é terça-feira, às 15h. E aí, assim, se o grupo, assim, o grupo se reuniu e você não conseguiu ter a chance de se reunir também, depois essa reunião do grupo vai para a página do canal do YouTube do grupo, né? Então, o vídeo da reunião, ele acaba indo para o YouTube do grupo. Então, você tem a chance de assistir depois, né? E aí, então, a nossa primeira reunião desse semestre vai ser no dia 13 de setembro. Então, aí, para quem tiver interesse, né, vontade de fazer parte do grupo, é mais ou menos isso. Então, né, não é nada presencial, vocês não precisam ir, né, para nenhum lugar, é mais uma questão de acompanhar, né, as leituras, as falas, os debates, as discussões, né, de teorias, e é bem interessante. Tá bom? Então, vamos ver aqui agora a aula de hoje. Tá todo mundo vendo a minha tela? Qualquer coisa? Qualquer coisa me fala, tá? Se tiver algum problema, se não estiver escutando ou vendo a tela, me avisa, tá bom? Bom, vamos começar aqui essa aula falando do Edward Lear, que eu já falei um pouco dele para vocês, né? E também a gente vai falar de um outro autor, o Corpo Santo, que eu falei um pouquinho também na aula passada. E aí eu vou falar, a partir da obra do Lear e depois da obra do Corpo Santo, a gente cria, né? Eu crio um modelo
do nonsense a partir da obra dele. Então, a partir da obra do Lear, eu crio um modelo para, a partir desse modelo, aplicar esse modelo à obra do Corpo Santo e aí analisar ele a partir disso, né? Então, do modelo do que seria esse nonsense, né? Do que poderia ser considerado esse nonsense. Então, poderia ser um modelo metodológico, né? Para analisar, então, a partir de que características a gente analisaria o nonsense, né? Então, como eu já tinha comentado com vocês, né? O Lear, ele nasceu em 1812 e faleceu em 1888. Ele era um escritor, ilustrador e pintor inglês. Tinha vasta experiência no exterior. Aqui tem algumas das publicações do Lear, né? Então, aqui, no caso, esse aqui é A Book of Nonsense, né? Que ele é o livro que ele publicou em 1846. Em seguida, ele publicou muitos outros, como a Nonsense Alphabet, né, o Alfabeto Nonsense, e aí esse aqui é um facsímile do original. Também ele publicou Nonsense Botany and Nonsense Alphabet, né, a Botânica Nonsense, e esse também é um facsímile do original. Também publicou Nonsense Songs and Stories, outro facsímile do original. Aqui, Edward Lear, The Complete Verse and Other Nonsense, é uma coletânea de diversos textos do Lear, que ele publicou em diversos livros, publicado em 2001, né? E aqui, Viagem numa Peneira, é uma coletânea organizada pela Dirce Valtreque do Amarante, que pega diversos desses textos e traduz para o português e publica aqui na Iluminuras, né? Em 2011. Então, é bem interessante. E aí, depois, em 2016, ela publica uma segunda coletânea intitulada Conversando com Varejeiras Azuis. Então, tem essa dinâmica, né? Como os livros foram publicados no século XIX, a gente tem assim, os originais, assim, é difícil a gente ter o original, então a gente tem muito facsímile e muitas antologias, muitas coletâneas, muitas né, reorganizações dos escritos dele, né, a partir de outros critérios, então, sendo republicadas agora, né? Então, se a gente for pensar no nonsense do Lear, né, nas características desse nonsense, o que constrói ele, o que caracteriza, o que configura esse nonsense? Uma coisa muito importante as faces do nonsense, né? Então, as personagens, os nomes e a arbitrariedade. A arbitrariedade tanto dos nomes quanto das faces. Então, por exemplo, no caso desse limerick aqui à direita, a gente tem um homem que parece a coruja, ele é muito parecido com a coruja que está à esquerda. Então, a cara dele, a face dele, é extremamente parecida, né, com a face da coruja. Então, você pode pensar, uma face arbitrária, porque aqui ela está parecida com a coruja, mas poderia ser parecida com de outro animal. Então, não é essa face porque é a face dele, é o rosto dele, né? Então, na verdade, o rosto não é aqui uma coisa que realmente é um elemento que caracteriza a identidade. Acaba sendo mais uma coisa mais arbitrária, como o nome, porque ele nem tem nome. Então, ele é caracterizado como um velho com uma coruja. Então, ele é simplesmente um velho que está com uma coruja. Não tem nome, não tem, né? Então, é uma coisa bem relativa, né? Tem essa relatividade das referências. Então, o limerick diz: There was an old man with an owl, who continued to bother and howl. He sat on a rail and imbibed bitter ale, which refreshed that old man and his owl. Havia um velho com uma coruja, que continuava incomodando e uivando. Ele se sentou em uma cerca e bebeu cerveja, que refrescou aquele velho e sua coruja. Né? Então, aí a gente tem também, né, no texto verbal, a informação de que a coruja, ela além de estar sentada com o homem, ela também está bebendo cerveja,
né? No texto visual a gente não tem isso, né? Não tem ela bebendo, mas a gente tem toda essa semelhança do posicionamento, né? A mão do homem aqui, a patinha da coruja, né? A asa e o casaco dele, né? O bico e o nariz, os olhos, né? A inclinação que os dois estão sentados, né? Então, tudo um remete ao outro, um espelha o outro, né? Um reflete o outro. Já nesse limerick da esquerda, a gente tem There was a young lady whose bonnet came untied when the bird sat upon it. But she said, I don't care. All the birds in the air are welcome to sit on my bonnet. Havia uma jovem cuja touca desamarrava quando os pássaros nela sentavam. Quando ela disse, eu não me importo, todos os pássaros que estão no ar são bem-vindos em minha touca. Então, aqui também tem essa questão dela se mesclar, né? A moça que está com um vestido longo, um sapato e uma touca, né? A roupa toda, né, formal da época, ela está, na verdade, virando uma só, né, com os pássaros, né? Então, ela mesma está numa posição de quase voo e ela se equilibra na ponta do pé direito, e ela permite que todos os pássaros, né, façam o seu ninho, né, ou pousem por algum tempo em sua touca, né? Então, e tem também aquela questão de que é sempre presente no Nonsense do Lear, que é muito importante, que é essa questão do instante, da representação do instante decisivo. Então, a gente não está representando o passado, a gente não está representando o futuro, a gente está representando aquele instante, aquele flagra, aquele momento da representação. Então, a gente não sabe se ela acabou de conseguir se equilibrar ou se ela vai cair em seguida, ou, né? A gente não tem, a gente tem esse momento suspenso no tempo, né? E a gente também não tem não tem muita caracterização da moça, ela é apenas uma jovem que veste uma touca, né? Então, a caracterização da identidade dela está totalmente relacionada ao que acontece em relação a ela e né, essa interação entre ela e os pássaros, né? Então, é sempre essa identidade na diferença, né? Esse self no outer, né? Então, essa coisa bem fluida, né? É bem presente, né? Dessa movimentação constante, desse deslizamento constante, é bem presente no Nonsense do Lear. Outra questão bem importante para o Nonsense do Lear é a questão do discurso negativo, ou seja, o discurso que não conta, um discurso que acaba não sendo, né, considerado um discurso assim que realmente vale a pena, né? Que antigamente, né, era, por exemplo, o discurso das crianças, né? Hoje as pessoas sabem que, obviamente, né, o discurso das crianças é muito importante, mas antigamente tinha essa noção de que o discurso do louco, o discurso do idoso, o discurso da criança, aquele discurso negativo, sabe? Que não importa, que não tem uma função, né? E aí o discurso do Nonsense acabava entrando como um discurso negativo também, né? E a alteridade, né? Principalmente essa questão dessa dinâmica da identificação do eu no tu, né? Identificação na diferença, que articula, eles se articulam, mas não perdem a diferença, né? Então, tem pontos de contato, mas não deixam de ser diferentes, né? Então, também aqui no caso desse limerick aqui embaixo, né, a gente tem esse grupo de homens, na verdade são 4 homens, e esse homem parece mais um avestruz, né? Mas ele tá com a roupa, ele tá mais pelo formato, né? Pelo pescoço comprido, né? E o nariz que parece um bico, né? E as pernas super longas e magras, né? E os braços estendidos para trás, e o casaco, né? Que parece uma penugem, né? Asas, talvez. E então tudo isso põe ele como diferente dos outros, né? Então ele é um homem
mas ele não é um homem. Não, mas ele parece um avestruz. Não, mas também ele não é exatamente um avestruz, né? Então, tem de novo essa questão, né, dessa identificação e de como as pessoas reagem, né, a essa pessoa que chega e é diferente. Então, tem essa coisa do outro, né, que incomoda, né? Então, ele diz, There was an old man of Dunblane who greatly resembled a crane. But they said, Is it wrong, since your legs are so long, to request you won't stay in Dunblane? Havia um velho de Dunblane que realmente se parecia com um guindaste. Mas eles disseram, é errado, já que suas pernas são tão longas, pedir que você não permaneça em Dunblane? Então, você vê, no texto verbal, eles até solicitam que ele se retire da cidade, né? Dunblane é uma cidade, por ele ser diferente, por ele ter a perna muito longa e ele ter essa aparência diferente, né? E ainda se questionam se será que é errado fazer isso ou será que tudo bem porque ele é diferente, né? Então, tem bem essa questão da aceitação, né? Do pertencimento, né? Todas essas questões, a questão social, né? De como você lida com o diferente, né? As tensões sociais, né? Tudo isso tá aqui representado, né? Outra questão importante é muitas vezes as pessoas pensam no nonsense como uma coisa desorganizada, desordenada, caótica, né? E isso é um erro, né? Então, na verdade, você entender o nonsense como uma coisa desorganizada, uma bagunça, não é por aí. Na verdade, o nonsense, ele é organizado, né? Mas ele cria a desordem por meio da ordem, né? Então, a partir de princípios bem ordenados, bem assim, contundentes, ele acaba criando uma estrutura que, quando você olha de longe, pode parecer, nossa, isso não faz sentido, isso não tem lógica, isso não tem organização, né? Isso não tem estrutura, mas na verdade tem uma estrutura. Então é uma desordem, né, criada por meio da ordem, construída por meio da ordem, né? Que essa é a base da estrutura do nonsense literário. Se a gente for pensar na microestrutura, né, pensando da macroestrutura e a microestrutura seria a infância da linguagem. Então, seria realmente esse momento de criação, de crescimento e também esse momento que você está na infância, nessa experiência muda de Agamben, que é a experiência em que a gente ainda não tem as palavras, né? A gente está antes da linguagem, né? Então, a gente está nessa situação em que pode ser relacionada ao lugar do poeta, quando o poeta cria, né? Estou vendo aqui alguém falando que travou, mas acho que já, não foi por muito tempo, né? Então, esse lugar dessa infância da linguagem, né, que pode ser relacionado ao lugar do poeta, né, é um lugar que tem essa questão da infância, a questão da experiência muda, né? Porque para Agamben, em relação à linguagem, né, para Agamben, a constituição do sujeito na linguagem e através da linguagem é precisamente a expropriação dessa experiência muda, e portanto, já sempre palavra. Uma experiência originária, portanto, longe de ser algo subjetivo, não poderia ser nada além daquilo que no homem está antes do sujeito, vale dizer, antes da linguagem. Uma experiência muda, no sentido literal do termo, uma infância do homem, da qual a linguagem deveria precisamente assinalar o limite. E aí a gente tem aqui na botânica nonsense, né, que tem aqui à direita, a gente tem alguns exemplos, né? Many people are upside down, né? Então muitas pessoas de ponta cabeça. Fat face estupenda, então uma face gorda estupenda, né? E bottle fork spoonfolia. Então bottle fork, né, a garrafa e os garfos, e
as colheres que acabam fazendo, às vezes, de folha, né? Então, aqui a gente vê bem essa coisa de, principalmente com a Revolução Industrial e o grande aumento de objetos domésticos, né? E a produção, né, em larga escala. Então, muitas vezes, é uma explicação assim que pode ser uma explicação da criança, né? De, nossa, de onde isso vem? Tem tanto disso, deve dar em árvore, né? E no fim ele acaba misturando, né, na botânica, as pessoas e as plantas, os objetos domésticos e as plantas, né? E mostrando, né, que aproximando, né, com esses objetos, o mundo da categorização adulta daquele da infância, né, que é muda, que é rica e que, em princípio, é insignificante. Né? Aí, se a gente for pensar na macroestrutura, a gente está querendo dizer a relação entre o texto, né, o texto verbal e a imagem, o texto visual. Né? Então, o sentido paradoxal que é construído dentro dessa relação texto verbal, texto visual, no livro infantil ilustrado de Edward Lear, né? E aí, essa é uma macroestrutura. Então, do micro, né, do nível da frase, a gente sai para o macro. E aí, no caso desse limerick à esquerda, temos there was a young lady of Dorking who bought a large bonnet for walking, but its color and size so bedazzled her eyes that she very soon went back to Dorking. Havia uma jovem dama de Dorking que comprou um gorro grande para caminhar, mas a sua cor e tamanho a fascinavam tanto que ela logo voltou para a cidade de Dorking. Né? Então, assim, de novo, a gente não tem nada, quase nada que caracteriza a jovem, né? É uma jovem de uma cidade, né? Dorking, uma cidade na Inglaterra, e ela tem esse gorro enorme, né? Que também muitas vezes lembra a questão da infância, né? Da gente experimentando, né? A roupa da mãe, do pai, que fica grande. E ela ficou tão fascinada com a cor e o tamanho que ela voltou para a cidade dela, né? Então, assim, tem essa coisa circular, né? Que vai e volta, né? Começa com ela com o gorro e termina com ela com o gorro. Começa com ela em Dorking e ela volta para Dorking. Então, é sempre a coisa circular, né? Ou da direita, there was an old person of Buddha whose conduct grew ruder and ruder, till at last, with a hammer, they silenced his clamor by smashing that person of Buddha. Havia um velho de Buda, cuja conduta se tornava cada vez mais rude, até que, finalmente, com um martelo, silenciaram seu clamor, esmagando o velho de Buda. Então, aqui tem bem aquela questão que eu estava falando daquele outro limerick, que tem essa questão do outro, do diferente, né? Que não tem, não pertence, não se identifica, não é aceito, desse outro, né? Diferente que não é aceito. E então, de acordo com o texto verbal, a gente tem aqui que o homem era muito rude, estava ficando cada vez mais rude. E aí, para resolver isso, as pessoas, né? Eles, né? Silenciaram seu clamor. Então, quem que veio? Veio as outras pessoas que eram que pertenciam a algum grupo, né? E esmagaram o velho. Então, olha a contradição entre ele está sendo muito, muito rude, né? Muito mal comportado, mal educado. E aí, para resolver isso, a gente é mais mal educado ainda. A gente vai e esmaga ele com um martelo, né? Então, assim, e olha o tamanho da pessoa que esmaga com o martelo, o tamanho do martelo e o tamanho do velho, né? Então, é quase que metade, né? O velho é quase que metade do outro, né? O outro é o dobro do tamanho dele, né? Então, aí a gente vai, né, lançando hipóteses, né? E associações e proposições de associações entre a ilustração e o texto, né? Criando esse sentido paradoxal,
que história que a ilustração conta, que história que o texto conta, né? Também tem outra questão muito importante, que é a questão dos gêneros, que Lear mistura os vários gêneros em sua obra. Então, não tem só um gênero na obra dele. Então, tem os limericks, né, que ele popularizou, ele não criou, mas ele popularizou. Tem os alfabetos, também com aquele esquema um pouco de cartilha, né? Então, tem a letra, aí um poeminha com a letra, né? Um personagem, um animal que tem um nome e começa com a letra, né? Então, retomando as cartilhas, né, das escolas, as receitas, os manuais de botânica. Então, ele vai misturando, vai hibridizando os gêneros. Aí a gente tem esse modelo da análise do nonsense, que é um modelo que, a partir da obra do Lear, eu identifiquei esses elementos, né, no meu doutorado. Aí, com esses elementos identificados, eu fui para a obra do Corpo Santo, aplicar esse modelo à obra do Corpo Santo, né? Então, qual é esse modelo? Ele é um modelo de análise, né? Como que a gente vai analisar a configuração do nonsense? A oposição, né? É um elemento muito importante. Os opostos, definidos em termos de sua diferença, a união de opostos, a linguagem que estabelece os limites e os ultrapassa, dois pesos desiguais que se equilibram em uma balança igualmente desigual, excesso de sentido versus ausência de sentido, repetição, espelhamento, simultaneidade, paira entre a presença e a ausência de sentido, os paradoxos que se comunicam sem nunca perderem suas diferenças, né? O movimento perpétuo, a fronteira que articula a diferença, a linguagem que propõe essa nova lógica que se equilibra entre o sentido e sua ausência, enfatizando essa tensão que não é resolvida, ambiguidade, transformação sem causa conhecida, incerteza, ausência de referências, absurdo, fragmentação, imprecisão, circularidade, precisão imprecisa, espaço tensional sem referências, relatividade das referências, armadilha de certezas. O leitor busca uma lógica que se encontra na própria instabilidade desencadeada pelo nonsense. E aí o sentido é negado e o nonsense é atribuído ao que ocorreu e aceito. Como no caso do homem esmagado, né? As personagens são instâncias linguísticas que são construídas em meio a tentativas de reorganizar as referências ao mundo. Organizar o conhecimento e reafirmar a experiência, forma tradicional versus conteúdo não tradicional, violência e presença do autor como personagem. E também a gente tem a questão dos personagens, né? Com o nome, a arbitrariedade do nome, do rosto, da identidade, a alteridade, a loucura, o discurso, a identidade pela diferença, a estrutura, o hibridismo de gêneros, e a forma e a rima. Então, se a gente for pensar na obra do Lear, e pensar nesses elementos, como que a gente vai ver esses elementos aqui? Então, no caso da oposição, no caso desse limerick, there was an old lady of Chertsey who made a remarkable courtesy. She twirled round and round till she sunk under the ground, which distressed all the people of Chertsey. Havia uma senhora de Valência que fez descomunal reverência, girou como um peão até se enterrar no chão, estressando o povo de Valência. Então, nesse limerick, o que a gente tem? A gente tem uma mulher que realiza um cumprimento formal, né, uma reverência normalmente reservada à realeza, e em vez de ter a recíproca do cumprimento, ela afunda no chão, incomodando os habitantes da cidade, que se enervam e protestam chocados. Um deles, indignado, até cobre o rosto com os braços. Alguns se apoiam nos calcanhares, outros estão no meio de um passo. Todos são representados em movimento, exceto a senhora que foi enterrada pela reverência. Temos uma dualidade interna nesse limerick, pois temos a reverência formal,
que simboliza a etiqueta social e comportamental das classes mais favorecidas, mas ao ter uma consequência absurda, seguida pela reação dos que observam, igualmente inesperada, quebra toda a expectativa de etiqueta social reservada a esse tipo de situação. O comportamento e o seu resultado, o afundamento da senhora no chão e o incômodo gerado como consequência, formam uma oposição que muda o contexto da reverência, colocando em choque ou em questão o próprio protocolo social, ao mesmo tempo mudando esse protocolo, fazendo permanecer diante do absurdo e da incongruência da cena, que opõe os dois extremos, ser extremamente formal e contido, mas também ser informal, enterrando-se no chão, enquanto os demais existem no caos. Opostos. There was an old man on a hill, who seldom, if ever, stood still. He ran up and down, in his grandmother's gown, which adorned that old man on a hill. Havia um velho num terreno elevado, que raramente ou nunca ficava parado. Para cima e para baixo ele ia, com o vestido longo da tia, que ornava o velho num terreno elevado. Nesse limerick, temos, por um lado, no texto visual, um homem parado, com algo que se parece um longo casaco, com os braços e as pernas estendidos horizontalmente, de modo a ocupar quase que toda a horizontalidade. Por outro lado, no texto verbal, temos a informação de que o homem está em um terreno elevado, que não ficava parado, que se movimentava para cima e para baixo, ou seja, verticalmente, e que usava o vestido da tia, avó, no texto original. Na ilustração, o homem está parado, e essa ideia contrapõe-se à de que ele se movimenta. O homem estica-se horizontalmente, o que contraria a ideia de que ele se move verticalmente. O homem parece estar em um plano, o que contraria a ideia de que ele esteja em um terreno elevado. Esses opostos, marcados pelas diferenças, permeiam e caracterizam o limerick. A ilustração apresenta o homem em uma planície e ainda enfatiza o caráter plano, dando-lhe uma posição de espacate. E seus braços também se estendem ao máximo para acompanhar a horizontalidade de toda a representação, enfatizando mais uma vez a questão do não se ficar no entre, no meio, entre dois opostos, deslizando e nunca se estabelecendo entre um e outro, sendo um e outro, simultaneamente em um plano e uma montanha, que se movimenta no perpétuo mobile de Deleuze, no tornar-se um e outro. No texto verbal, ele corre para cima e para baixo, vestindo uma roupa de sua avó, mas na ilustração vemos o homem desequilibrando-se entre duas instâncias, polarizadas, de peso desigual, as quais não permitem que ele se estabeleça. Ele se mexe no texto verbal, enquanto no visual está capturado no instante decisivo do espacate, um presente furtivo, e esse presente escapa no momento que passa. A união de opostos. There was an old man with a beard, who said, "It is just as I feared. 2 owls and a hen, 4 larks and a wren, have all built their nests in my beard." Havia um velho com uma barba, que disse, é como eu temia. 2 corujas e uma galinha, 4 cotovias e uma carriça, construíram ninhos em minha barba. Nesse limerick, no texto visual, temos um homem na ponta dos pés e, ao mesmo tempo, prestes a sentar na cadeira que se encontra atrás dele, sendo puxado pelos braços que estão estendidos para trás e repuxado pelo peso da barba com diversas aves nela pousadas. A posição do homem sugere movimento, como se fosse capturado em um momento suspenso no tempo. No texto verbal, temos um homem caracterizado apenas por ter uma barba, afirmando ter ocorrido que ele já receava. Diversas aves pousaram em sua barba e nela construíram ninhos. Temos aqui uma série de pares opostos. Homem em pé versus homem sentado, homem prestes a sentar versus homem levantando-se. Peso da barba pendendo para frente versus homem sendo puxado para trás. Barba do homem versus ninho de pássaros. Todos esses opostos encontram-se no meio do caminho, no ponto de contato, no tornar-se limitado, no puro devir. Esse ser excêntrico, que não habita o centro, mas a lateral da ilustração,
Tem seu paletó e a posição de seus braços estendidos para trás, remetendo à ideia de um impulso para voar. O homem, apesar da posição em desequilíbrio e de estar bem próximo a uma cadeira, não se senta, mas não voa. Tampouco se coloca exatamente em pé, mas não cai. O conjunto de elementos descritos não oferece ideia sobre a forma como ele poderia sair desse oxímoro visual. Vários sentidos coabitam simultaneamente, o texto e a ilustração, mas nenhum se impõe ou indica qualquer tipo de hierarquia. A linguagem que estabelece e ultrapassa os limites. There was an old man with a nose, who said, "If you choose to suppose that my nose is too long, you're certainly wrong. The remarkable man with a nose." Havia um velho com um nariz, que falou, "Ei, se você me diz que meu nariz é avantajado, saiba que está enganado, esse notável velho com um nariz." No texto visual, vemos que seu nariz é longo e fino, quase tocando o chão e dando mesmo um nó no meio, assemelhando-se a uma mangueira ou corda que os 3 meninos à sua esquerda pulam, como se brincassem. Dessa maneira, a linguagem utilizada para caracterizar esse homem, ao mesmo tempo estabelece e ultrapassa os limites, nunca deixando de deslocar a sua extensão, ou seja, seus 2 extremos na lateralidade e horizontalidade, o nariz normal versus o nariz avantajado, no meio dos quais o nariz desse homem pode ser encontrado. 2 pesos desiguais equilibrados em uma balança igualmente desigual. There was an old man of the East who gave all his children a feast, but they all ate so much, and their conduct was such, that it killed that old man of the East. Havia um velho do leste que deu um banquete aos filhos, mas eles comeram tanto e bagunçaram tanto que isso matou aquele velho do leste. No texto visual, nesse limerick, temos uma mesa de jantar em cuja ponta uma pessoa se senta, segurando uma faca e em outra mão tentando segurar um garfo que lhe escapa para o chão. Temos também 5 pessoas debaixo da mesa, ajoelhadas e ou deitadas de bruços, com copos no chão, e outras pessoas entre sentar-se na mesa, cair da mesa, andar em volta da mesa e contemplar um prato. A mesa está posta, mas nela não há comida. A pessoa que se senta na ponta da mesa parece estar quase atingindo outra com a faca, que mantém firme em sua mão, apesar de estar morta, segundo o texto verbal. O contraste entre a formalidade do banquete, denotado pelos copos e pela mesa longa, e o comportamento das personagens, além da noção de que os mal comportados mataram o velho no texto verbal e de que o velho pretende matar um dos mal comportados no texto visual, demonstram essa gangorra de 2 pesos desiguais equilibrados em uma balança igualmente desbalanceada. Multiplicidade de sentidos versus ausência de sentido. There was an old man of the West who never could get any rest. So they set him to spin on his nose and his chin, which cured that old man of the West. Havia um velho do Oeste que nunca descansava. Então, eles o colocaram para girar, apoiado em seu queixo e em seu nariz, o que curou aquele velho do Oeste. Então, nesse limerick, no texto visual, temos um homem de ponta cabeça, com os braços e pernas estendidos lateralmente apoiado em seu nariz e em seu queixo. 2 homens, à sua esquerda e à sua direita, seguram suas pernas e parecem estar em movimento, pois estão no meio de um passo, com uma perna à frente da outra. Temos aqui representado o mais importante elemento desse modelo de análise: a multiplicidade de sentidos versus a ausência de sentido, definida pela tensão constante entre excesso e ausência de sentido, pela simultaneidade, espelhamento, que fazem esse homem pairar entre a presença e a ausência de sentido, pois ele não consegue repousar e a solução proposta para o problema é girar seu corpo de ponta cabeça, apoiado em seu queixo e nariz, algo que, além de não proporcionar nenhum conforto nem descanso, só o faz ficar mais cansado e precisar mais ainda de descanso. Se está cansado, não deveria ser curado por se cansar mais. Se está descansado a ponto de suportar tal movimentação, não pode ser definido por nunca conseguir repousar. Paradoxos. There was an old person of Spain who hated all trouble and pain, so he sat on a chair with his feet in the air, that umbrageous old person of Spain.
Havia um velho da Espanha que odiava problemas e dores. Então ele se sentou em uma cadeira com os pés para o ar. Essa ombrófila pessoa velha da Espanha. Então, temos no texto verbal uma pessoa idosa que odiava ter problemas ou sentir dores. Ela se sentou em uma cadeira com seus pés suspensos no ar. Ao final, ela é caracterizada como umbrageous, ou seja, a pessoa facilmente ofendida. No texto visual, temos a pessoa sentada em uma cadeira, com as pernas estendidas verticalmente, formando um ângulo de 90 graus com o encosto da cadeira. Seus braços também estão estendidos verticalmente para cima e suas costas estão sem apoio. É paradoxal dizer que uma pessoa que não quer ter problemas, nem sentir dores, sentar-se-ia dessa forma em uma cadeira, em posição quase impossível de se manter sentada por período longo. Ao mesmo tempo, a imagem pode dar a impressão de movimento, como se a pessoa tivesse sido lançada ou caído desse jeito em cima da cadeira, e ao mesmo tempo a impressão de estar totalmente parada e equilibrada. Nova lógica, linguagem, sentido de sua ausência, equilíbrio instável. The Scroobius snake, who always wore a hat on his head, for fear he should bite anybody. A cobra Scroobius, que sempre andava de chapéu por medo de morder alguém. Nesse poema, temos uma cobra que sempre anda de chapéu, por receio de morder alguém. No texto visual, temos uma cobra toda enrolada com o chapéu tampando toda a sua cabeça, de modo a não poder ver por onde está andando. A imagem também passa a impressão de que ela está com medo de algo que pode ver, ou quer ocultar a boca ou colocar um obstáculo entre a boca e algo que pode ser interessante. A cobra permanece em um equilíbrio de instabilidade não resolvida, que só se amplia com essa nova lógica, que de outra forma posiciona-se entre o sentido e a sua ausência. Transformação sem causa conhecida. There was an old man with a poker who painted his face with red ochre. When they said, "You're a guy," he made no reply, but knocked them all down with his poker. Havia um velho com ferro em brasa que pintou seu rosto com ocre vermelho. Quando disseram, "Você é um homem," ele não respondeu, mas derrubou todos com seu ferro em brasa. Nesse limerick, temos no texto verbal um velho homem com um ferro de lareira que pintou seu rosto com ocre vermelho. As pessoas disseram que ele é um homem. Ele nada responde e bate nos demais com seu ferro em brasa. No texto visual, temos o homem à direita da imagem em movimento. Sua perna esquerda está estendida à frente da direita, o que indica que ele está no meio de um movimento. Seus braços estão semi-estendidos e seguram firmemente o ferro, que está suspenso em cima das pessoas que se encontram no chão, de bruços, com os pés levantados, cotovelos no chão, observando o homem. O texto diz que seu rosto está pintado de vermelho, mas isso é o oposto à imagem, que contradiz o fato, a confusão que ocorre no texto verbal e não é repetida no visual. Está claro que ele é um homem. Não se sabe a causa do que está representado, das oposições, das incongruências, dos absurdos percebidos. Apenas se sabe que houve uma transformação, mas não se sabe o que desencadeou essa mudança. Ambiguidade. There was an old man in a casement who held up his hands in amazement. When they said, "Sir, you'll fall," he replied, "Not at all." That incipient old man at a casement. Havia um velho em um caixilho, que esticou os braços para cima em espanto. Quando disseram, "Senhor, você vai cair," ele respondeu, "De jeito nenhum." Esse incipiente velho em um caixilho. Então, no texto visual, temos dois homens que saltam com os pés, em pontas suspensos no ar, e os braços estendidos para trás, para cima e para baixo. Ambos olham o que parece ser um quadro em que não se sabe se o homem faz parte do quadro ou se ele está em cima do quadro. O homem no quadro está de pernas dobradas no joelho e de braços estendidos para cima. Apesar de ter sido descrito como espantado no texto verbal, no texto visual, ele parece estar tramando algo ou fazendo algo que não deveria ser feito. Se o homem estiver fora do quadro, na frente do quadro, ele está solto. Nada o prende ao quadro e ele poderia, sim, cair. Se ele fizer parte do quadro, ele não tem como cair. A ambiguidade da cena aí se situa, e as pontas de seus pés, que saem da moldura, deixam essa questão ambígua no ar. Incerteza.
There was an old man in a pew, whose waistcoat was spotted with blue, but he tore in pieces to give it to his nieces, that cheerful old man in a pew. Havia um velho numa igreja, com colete de cor cereja, mas em tiras ele o cortou, e as suas sobrinhas o doou, esse divertido velho numa igreja. Nesse limerick, temos esse velho em uma igreja, sentado em um banco, vestindo um colete com bolinhas azuis, que foi cortado em tiras e dado às suas sobrinhas. O homem é caracterizado como divertido. No texto visual, temos ao centro da imagem um homem de calça e suspensórios com 2 pedaços de tecido com estampa de bolinhas em suas mãos. As mulheres que o rodeiam usam saias, 2 delas com estampa de bolinhas, uma pendendo para trás, puxando o pedaço de tecido, e a outra na ponta dos pés, tentando alcançar o tecido. Uma delas, de saia lisa, segura um pedaço de tecido de bolinhas e aparenta voar, totalmente desprovida de peso e suspensa no ar. Não se tem um motivo pelo qual ele decidiu distribuir os pedaços de tecido para elas determinado. Também não se sabe por que elas pulam e voam. Temos apenas a transformação e a vemos em progresso, em tornar-se, enquanto acontece. E nada sabemos sobre o que passou. Ausência de referências. There was an old man of the Bruzy, so blind that he couldn't his foot see. When they said, "That's your toe," he replied, "Is it so?" The doubtful old man of the Bruzy. Havia um velho de São José, tão cego que não via seu pé. Quando disseram, "É seu sapato?", ele respondeu, "É de fato?" O indeciso de São José. Então, essa cena, ela escapa a qualquer alusão às referências e remete ao absurdo da situação, pois um homem cego seria incapaz de ver qualquer coisa e sua cegueira não seria resolvida por alguém que caminha em sua direção e aponta, "Este é seu dedo do pé." Até porque na imagem o homem está de sapato e não é possível ver seus dedos do pé. Supõe-se que eles estejam lá, mas não temos como ter certeza. E essa certeza certamente não virá dessa observação. Fragmentação. There was an old person of Brig who purchased no end of a wig, so that only his nose at the end of his toes could be seen when he walked about Brig. Havia um velho de Brig que comprou uma peruca sem fim, de modo que apenas seu nariz e o final de seus dedos pudessem ser vistos quando ele andasse por Brig. Então, no texto visual, vemos um enorme emaranhado de fios arredondados no centro da imagem, exceto pelo canto superior direito, onde se vê um nariz, e no canto inferior direito, em que é possível ver os pés. Nada podemos saber da pessoa que está representada além do que já foi dito. Sua existência e mesmo sua representatividade foi fragmentada e se metamorfoseou em fios que podem ser tecidos, podem formar nós, podem ser livres deles, vivendo uma existência no limite do frágil, no limite do palpável, pois o fio é o próprio limite, que a qualquer momento pode ser desemaranhado e se tornar apenas uma linha sem fim. Imprecisão, expectativa frustrada. There was an old man of Nepal, from his horse had a terrible fall, but though split quite in two by some very strong glue, they mended that man of Nepal. Havia um velho de Salamanca, que despencou de sua potranca. Em 2 se partiu de repente, mas com uma cola bem quente, o colaram em Salamanca. Então, no texto visual, temos o homem à esquerda da imagem deitado, dividido em 2, né, com os braços estendidos para cima, enquanto o cavalo à direita parece avançar em direção ao homem e é representado como um guia em movimento, com 2 patas suspensas no ar. O próprio homem tem os 4 membros suspensos no ar e é representado permanentemente separado de suas pernas, não parecendo ser capaz de resolver o dilema. Temos aqui, então, a imprecisão pelo fato de um momento pré-queda ou durante a queda não ser representado, mas apenas um momento pós-queda. Também temos a imprecisão da solução da tensão apresentada no limerick, que é apenas resolvida no verbal, mas não encontra nenhum indício de solução no visual, frustrando a expectativa de quem lê. Circularidade. There was a young lady of Norway who casually sat in a doorway. When the door squeezed her flat, she exclaimed, "What of that? This courageous young lady of Norway." Havia uma jovem de Horta que sentou atrás da porta. Quando foi espremida, disse, "Santa Aparecida, a valente jovem de Horta."
No texto verbal, temos uma jovem que, ao sentar-se casualmente no vão da porta, foi espremida pela porta, corajosamente dizendo, e daí? No original, o conteúdo da tradução foi alterado para manter a rima, mas o sentido do original se perdeu. Como se nada grave tivesse ocorrido. No texto visual, vemos a jovem representada no mesmo local estreito que a cadeira e a porta aberta ocupariam, em um vão estreito, do qual só se pode sair se não tiver profundidade. Como tem duas dimensões, largura e altura, é capaz de sair e permanecer nesse círculo, nesse loop, pois afinal o mundo do nonsense despreza a profundidade e existe um lugar no qual todo mundo é papel e todos os mares são de tinta. Precisão e imprecisa. Aqui a gente tem uma receita nonsense, né? Então, gastronomia nonsense. Como fazer torta de ambilongo? Pegue 1 quilo e 800 gramas, digo 2 quilos e 41 gramas, de ambilongos frescos e os coloque numa panelinha de barro ou metal. Cubra-os com água e os ponha para ferver por 8 horas seguidas. Então, acrescente 1 litro de leite fresco e coloque novamente para ferver por mais 4 horas. Quando os ambilongos estiverem macios, retire-os da panela e os coloque numa frigideira, bem grande, tomando o cuidado de previamente misturá-los bem. Rale um pouco de noz moscada sobre a sua superfície e cubra cuidadosamente com bolo de gengibre em pó, curry e um punhado de pimenta da caiena. Leve a frigideira para a sala mais próxima e a coloque no chão. Leve-a de volta para a cozinha e a deixe em fogo brando por 45 minutos. Sacuda a frigideira violentamente até os ambilongos ficarem palidamente púrpuras. Então, tendo preparado a massa, acrescente todo o recheio, adicionando ao mesmo tempo uma pombinha, 2 fatias de carne bovina, 4 couve-flores e ostras a gosto. Observe pacientemente até a crosta começar a entumecer e vá adicionando de tempos em tempos uma pitada de sal. Sirva num prato limpo e jogue tudo pela janela o mais rápido possível. A questão da precisão e imprecisa é amplamente trabalhada nessa receita, pertencente à gastronomia nonsense. Por um lado, pela questão das palavras valise, que são incorporadas aos ingredientes, pela especificidade do material da panela, barro ou metal, e por outro lado, pelos procedimentos em que se menciona levar a frigideira para a sala e coloque-a no chão, sacudir violentamente a frigideira e servir num prato limpo e jogar tudo pela janela o mais rápido possível. Sabemos exatamente o que deve ser feito, mas quando vamos fazê-lo, percebemos que estamos na areia movediça, onde quanto mais tentamos aderir à precisão, mais rápido nos afogamos. Espaço tensional. There was an old man who said, "How shall I flee from that horrible cow? I will sit on this stile and continue to smile, which may soften the heart of that cow." Havia um velho que dizia, como eu posso fugir dessa vaca horrível? Eu vou sentar nesse degrau e continuarei sorrindo, que pode amolecer o coração desta vaca. No texto visual, temos a vaca, que parece ser 3 vezes maior que o homem, representada em movimento, apoiada nas 2 patas traseiras e avançando em direção ao homem, enquanto o homem se encontra sentado em uma espécie de banco, com uma das pernas levantadas para cima, ambos os braços estendidos para trás e para cima, e um sorriso em seu rosto. Apenas centímetros de distância da vaca, que parece quase tocar o rosto do homem com seus chifres afiados. Não temos referência desse tipo de comportamento diante dessa situação, ou de alguém que solucionou um dilema parecido dessa forma. A tensão permanece alta e não há ataque nem recuo. Sentido negado, nonsense atribuído. There was an old man of Whitehaven who danced a quadrille with a raven, but they said it's absurd to encourage this bird, so they smashed that old man of Whitehaven. Havia um velho da praia de Whitehaven que dançou uma quadrilha com corvo, mas eles disseram, é absurdo encorajar esse pássaro, então eles esmagaram aquele velho da praia de Whitehaven. No texto visual, os observadores do homem e do corvo não estão presentes. Temos apenas homem e corvo, que formam um par. O homem é quase o reflexo simétrico do corvo, e vice-versa. Os 2 lados de seu casaco repuxados lembram as asas do corvo. E ambos estão com os pés suspensos no ar e inclinados um em direção ao outro, sugerindo simetria e igualdade. Na imagem, os 2 são representados em suspenso e apenas dançam. Não há punição ou censura na imagem, apenas no verbal.
O nonsense é atribuído ao que se passa, e não há questionamento do julgamento que é feito ou da ausência de sentido do que ocorre. A própria tentativa de atribuir sentido desconstrói o sentido referencial e reorganiza toda a série de referências que temos estabelecidas no mundo histórico referencial de significantes e significados. Armadilha de certezas. Outra receita da nossa gastronomia nonsense. Como fazer costeleta de crumboblios. Adquira algumas tiras de carne bovina. Após ter cortado as tiras nas menores fatias possíveis, corte-as ainda menores, 8 ou 9 vezes. Quando todo estiver devidamente triturado, escove-o rapidamente com uma nova escova de roupas e mexa rapidamente, caprichosamente, com uma colher de sal ou uma concha de sopa. Coloque todo o conjunto em uma caçarola e leve-a para um local ensolarado, por exemplo, o telhado da casa, se esse estiver livre de pardais ou outros pássaros, e deixe lá por cerca de uma semana. Ao final desse período, acrescente um pouco de lavanda, um pouco de óleo de amêndoas e alguns ossos de arenque. Cubra o conjunto com 4 galões de molho de crumboblios clarificado e estará pronto para uso. Corte-o no formato de costeletas normais e sirva em uma toalha de mesa limpa ou em um guardanapo. Nesse exemplar da gastronomia nonsense, temos a armadilha de certezas, criada pelas instruções, orientações, passos e até quantidades de ingredientes que acompanham essa receita. Para fazer esse prato, é necessário cortar as tiras nas menores fatias possíveis e, em seguida, cortá-las em tamanhos ainda menores, 8 ou 9 vezes, aproximando-se de um lugar incerto em que não se tem mais certeza e não se está mais no âmbito do possível, mas no universo da relatividade, das referências, de uma busca de uma lógica que se encontra na própria instabilidade que define e deflagra o nonsense. Organizar o conhecimento e reafirmar a experiência. Aqui temos um exemplar de uma árvore nonsense, o pé de escova de roupa. Esse produto natural de grande utilidade não dá muitas escovas de roupa, o que explica o alto preço desses objetos. A natureza racemicíaca de um vegetal tão extraordinário naturalmente não precisa ser difundida. Nesse exemplar das árvores nonsense, o pé de escova de roupa, temos a linguagem e o estilo classificatório encontrada nos manuais de botânica, que explicam quais elementos caracterizam a árvore, onde ela pode ser encontrada, bem como outras informações. No caso dessa árvore nonsense, entretanto, temos uma descrição que não nos leva a compreender objetivamente a árvore, nem determinar de que tipo de árvore se trata, pois o texto que acompanha o verbete não explicita o que seria esperado de um manual desse tipo, mas dados acerca do que faz o leitor não necessitar de mais informações a respeito, acompanhados de palavras valizes. Essa intenção de organizar o conhecimento a partir de outra série de referências ao mundo e de outra linguagem e outra lógica que reafirme a experiência em uma língua ouvida agora fora do poder, não mais a língua que predominou nas enciclopédias, nos manuais, nos tratados gerais de conhecimento sobre o mundo, organiza um conhecimento fragmentário, particular, a partir de uma reafirmação dessa experiência que eternamente desliza entre dois extremos e não encontra o repouso. Forma tradicional versus conteúdo não tradicional. Nesse exemplar da Botânica Nonsense, temos a forma tradicional dos manuais de botânica e da nomenclatura científica em latim. No caso, Tigrilia terribilis, na tradução de Walter Amarante, e Small Tooth Combia Domestica, Escovia Domestica, na tradução de Walter Amarante. Trazendo conteúdo não tradicional, composto de plantas que se mesclam a animais e objetos domésticos. No primeiro, temos um lírio que se mistura com tigres. No segundo, uma planta que se mistura com uma escova doméstica. Violência. There was an old man of the Dee who was sadly annoyed by a flea. When he said, "I will scratch it," they gave him a hatchet, which grieved that old man of the Dee. Havia um velho de Dee que era tristemente importunado por uma mosca. Quando ele disse, "eu vou me coçar", eles lhe deram um machado, o que entristeceu aquele velho de Dee. Temos no texto visual
2 homens, um à esquerda, apoiado em uma das pernas e com a outra esticada, inclinada para cima, com uma mosca pousada sobre ela. Esse homem interage com o outro apontando a mosca, que é quase do tamanho de metade da sua perna. Enquanto o homem à direita dá um passo para frente e avança com o braço para cima, que segura um machado, e sugere que o machado resolverá a tensão homem-mosca. No texto verbal, temos um homem incomodado por uma mosca, que ao decidir se coçar, recebe o machado e se entristece. De qualquer forma, a violência é sugerida, tanto pelas pernas levantadas dos dois, quanto pelo braço levantado com o machado, que parece exagerado para dar conta de uma mosca, o que também parece incongruente, não permitirem que o homem se coce. Também a gente tem a questão da presença do autor como personagem. Nesse poema do Lear, intitulado Seu Lear, Conhecê-lo é um Prazer. Neste poema longo de Edward Lear, How Pleasant to Know Mr. Lear, temos a presença do autor como personagem, que é descrito pelo eu lírico em detalhes, em suas diversas características e elementos nonsense. Na ilustração, Edward Lear mostra o seu nome costurado em seu chapéu, para provar para um estranho que não acredita que seu nome é apenas um pseudônimo. Então, ele mostra o seu nome costurado em seu chapéu para provar para um estranho que acredita que seu nome é apenas um pseudônimo e que Lear não existe, que existe. Aí a gente tem, então, a obra do Corpo Santo, que é o pseudônimo do José Joaquim de Campos Leão. Foi um dramaturgo, nasceu em 1829 e faleceu em 1883 no Brasil, né? E ele foi um dramaturgo e poeta brasileiro contemporâneo de Edward Lear, escreveu diversas peças teatrais e muitos poemas diferentes de quaisquer outros já vistos, que desafiaram as categorizações dos críticos, os quais muitas vezes o colocaram como precursor das vanguardas. Aqui eu vou apresentar uma possibilidade de ver a obra do Corpo Santo em relação à obra do Lear, com o olhar do nonsense, o olhar pautado pela identidade e pela diferença da forma. Corpo Santo, ao final de sua vida, foi interditado e internado com diagnóstico de monomania em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, onde faleceu em 1883 de tísica pulmonar, tuberculose. Aqui a gente tem algumas imagens da obra, né? Essa imagem aqui da direita é uma imagem do original, né, que já está quase se desfazendo, e à esquerda a gente tem algumas coletâneas, algumas antologias que foram reorganizadas, assim como o do Lear, né? Então, no caso, nessa aqui de poemas, a Denise Espírito Santo organizou só os poemas do Corpo Santo. Aqui, no Teatro Completo do Corpo Santo, né, foi organizado só as peças. Então, aqui na enciclopédia, que é a obra dele, né, Enciclopédia ou 6 Meses de uma Enfermidade, produzida entre 1868 e 1873, tem diversos gêneros, tem teatro, prosa, crônica, poesia, biografia, tem 9 volumes, né? E então, aqui a gente tem uma quebra do que ele criou aqui, né? Porque a obra dele é essa enciclopédia, ou 6 Meses de uma enfermidade. Então, uma coisa bem importante quando a gente fala na obra do Corpo Santo é essa questão das faces, né? Então, e dos nomes, e que é uma questão realmente que também é percebida, né? A gente tem no Lear, e a gente percebe aqui de novo, que os personagens, a sua identidade, os nomes, eles são relativos, são arbitrários, né? Então, a gente não tem uma identidade que permanece, né? Uma identidade perene. A gente também tem a questão do discurso negativo, da alteridade e a questão da loucura em Corpo Santo. Também tem a questão da microestrutura, né? E principalmente se a gente for reparar nos poemas, né? A gente tem essa questão. Então, por exemplo,
No poema Incivilidade. O estalo de um dedo feriu-me os ouvidos, bateu-me nos tímpanos, com força tal que o castiçal, que tinha luz, sentindo a dor, pôs-se a gemer, pôs-se a chorar, e disse-lhe: se me tornar a bater, hás de sim ver o rigor de meu braço, o calor do meu fogo. Respondi-lhe: muito obrigado, leão. Fica ao senhor, latão. Então, a indicação ou possibilidade de uma hibridização de gêneros, enciclopédia ou relato com inscrição de uma voz autoral pode ser abordada tal como o poema do mesmo autor, Incivilidade, como Explosão Nonsense. Essa lâmina poética, em referência, apresenta diálogo entre um leão e o senhor latão, cuja proximidade sonora traz comicidade ao confronto de um castiçal que tem tímpanos, ouvidos, sente dor e reage frente a uma ameaça, presumivelmente do próprio Corpo Santo, assumindo voz dentro do texto. Temos também aqui esse outro poema intitulado Termos. Quantos a endireitar? Quantos podem se adotar? Se de chinelos, chinelar, ou de chinelos andar, de sapatos, sapatar, de botinas, botinar, de botas, direi, botar, se de polvilho, polvilhar, ou com polvilho, salpicar, de cinzas, digo cinzar, se de rabeca, rabecar, ou rabeca tocar, de frauta, digo frautar, se de espingarda, espingardar, ou tiros dar, de pistola, pistolar, se de cigarro, cigarrar, ou cigarros fumar, de cachimbo, cachimbar, de charuto, charutar, se de faca, facada, e também facar, de garfo, garfar, e também garfada. Esse texto, com seu jogo sonoro e semântico, que articulados produzem quase uma dança com a flexibilidade da língua em suas categorias gramaticais, que se constroem e se desfazem na logicidade da linguagem, demonstra a questão da infância da linguagem em sua colocação das palavras e dos termos em um estado suspenso, em uma experiência puramente linguística, que prescinde de sujeito e se relaciona à fragmentação, à ideia da quebra da representação e da subjetividade que perpassa a poesia, pois para adentrá-la é preciso ter um eu que se relacione com e seja determinado pela linguagem. Ou seja, na infância da linguagem, estamos antes da linguagem, e ainda não existindo enquanto sujeito definido na relação eu-tu, e, portanto, não contando com o aparato da linguagem. A entrada da poesia é dificultada, pois precisamos ter um eu determinado pela linguagem para entrarmos nessa arte. E quando a gente coloca a questão da macroestrutura, aí é a estrutura de cada uma das peças, né? E a gente pode colocar, no caso, por exemplo, da peça Um Parto, né? O caos reina enquanto sai em direção à escola, em uma desordem completa, e Corpo Santo diz ser como se um incêndio ou alguma cobra venenosa se visse no quarto. Os momentos em que há alguma determinação de espaço são quando Melquíades Guindaste, Galante e Rui Barbo conversam no quarto dos estudantes, ou quando o parto dos cabritos acontece no quarto de Melquíades. Não há enredo. O caos que é percebido na indefinição dos personagens é reforçado e mesmo ampliado pelo caos formado pela ausência de enredo, pelo tempo. São 9 horas do dia, 5 da tarde, 2 da noite, 6 da madrugada, e pelo espaço indeterminados, sem qualquer tipo de ambientação ou temática que ordene os acontecimentos. A gente também tem a questão dos vários gêneros, né, da hibridização de gêneros. Então, os vários gêneros que entram para compor o teatro do Corpo Santo. Então, temos sátira, farsa, comédia de costumes, teatro do absurdo, né? E aí, agora vamos ver como que esse modelo de análise metodológica do Nonsense, criado a partir da obra de Edward Lear, pode ser aplicado à obra de Corpo Santo, né? Então, pensando na oposição. Galante, que te parece o nosso pai Melquíades? É um homem divino, é o maior sábio do universo, valente como os mais valentes, ativo como o sol, amável como a mais amável princesa, interessante como o firmamento, bom como o melhor dos pais. Tu não te enganas, mas esqueceste de acrescentar, extravagante e desenvolto, às vezes como a provocadora cobrinha. Nesse excerto da peça Um Parto, temos um exemplo de oposição que caracteriza o personagem Melquíades.
que é tanto amável e bom quanto uma provocadora cobrinha, oposição a essa que perfaz sua personalidade. Essa oposição é característica do nonsense, que se sustenta na permanente tensão entre um oposto e outro, sem nunca ser solucionada, e existindo em suspenso nesse estado de poder ser tudo ou poder ser nada ao mesmo tempo. Opostos. Faz-me o obséquio de dizer se o senhor Silverply está em casa. Diz ou não diz? O senhor está enganado. Não vê aqui as armas imperiais? Acolá os reposteiros? Ali os editais? Em sua frente o livro mestre ou da porta? Ou o senhor é da roça? Ah, isso aqui é aquela coisa que se chama repartição pública. Onde vinha dar por engano? Numa repartição pública? Quando eu havia de pensar, eu que tive sempre medo desses bichos como das jararacas da minha velha lavoura, nunca mais pergunto pelo senhor Silverply. Nesse excerto da peça O Marinheiro Escritor, temos um exemplo de opostos, em que Lávio, que busca Silverply, que não aparece em nenhum outro trecho da peça, nem mesmo no início da analista de personagens, confunde a repartição pública com a casa do amigo que procura. Os referentes que o funcionário aponta nada significam para Lávio, que estabelece outra relação com os signos e não os reconhece da mesma maneira. A função social exercida por essa instituição não é compreendida por Lávio, que se comporta como se estivesse, de fato, na casa de um amigo. União de opostos. Pronto. Então, que tanto me chama? Diabos te levem. É o amo mais impertinente que tenho visto. Cruzes, Ave Maria. Já vou. Deixe-me tomar o meu quinhão de café e tomo, porque estou transido de frio, estou gelo. Quer derreter-me? Vai-te, diabo. Nesse excerto da peça Um Assovio, temos um exemplo de união de opostos, em que o personagem Gabriel diz: deixe-me tomar o meu quinhão de café e tomo, porque estou transido de frio, estou gelo. Quer derreter-me? Nesse trecho, o personagem está com frio e por isso quer tomar o café para se esquentar. O seu amo quer que ele termine de tomar café para que logo possa servi-lo, o que o congelaria, pois deixaria o café para preparar a refeição e não tomaria o café. Mas o que Gabriel fala é que o outro o derreteria, não o congelaria, unindo o café ao gelo, quente ao frio, unindo, portanto, os opostos. É nessa união de opostos que vive o nonsense, nessa existência excêntrica e intensa, entre dois opostos que se unem, mas permanecem articulando sua diferença. Linguagem estabelece e ultrapassa os limites. Ai, não me fures, que eu tenho um filho de 6 meses arranjado pela senhora Dona Ludovina, aquela célebre parteira que o senhor, meu amo, melhor que eu conhece, visto que passou as mais apreciáveis noites com ou etc, etc. Nesse trecho, a noção de que um homem pode engravidar, impossível em outros contextos, é aqui possível. Em um exemplo dos limites da linguagem sendo ultrapassados, apesar de terem, ao mesmo tempo, sido estabelecidos, característica do nonsense. Gabriel ainda diz ter um filho que a parteira lhe arranjou, sugerindo que ele também deu à luz um menino. Dois pesos desiguais, desequilibrados em uma balança igualmente desigual. Presos, a ordem do ilustríssimo senhor sapientíssimo, digníssimo, eminentíssimo, senhor doutor dos chefes de polícia, desta muito leal cidade e valoroso consorte de sua majestade imperial do Brasil, o senhor Dom Quixote de las Tulherias. Os senhores são enganados. A diligência não é para esta casa, senhores. Aqui não há gente revolucionária. Os senhores não veem? Sou eu só e... Nesse excerto da peça, 2 páginas em branco, temos um exemplo da situação em que 2 pesos desiguais são equilibrados em uma balança igualmente desigual. Apesar de os milhares terem aparecido sem explicação nem motivo na casa de Mansília, Spertalíneo acaba sendo acusado de ter roubado jogos, de ter roubado uma moça, que, de acordo com a peça, é Mansília, que não foi roubada, pois se apaixonou por ele, e de não ter roubado mais moças. O crime, um peso desigual, que não foi realizado, tem sua punição, uma balança desigual, aplicada em uma pessoa, outro peso desigual, que não é responsável pelo acontecido, mantendo o perpétuo movimento em desequilíbrio, dos soldados prendendo um inocente, característico do nonsense. Multiplicidade de sentido versus ausência de sentido. Pois então, faça outro requerimento. Não faço. Este é o terceiro que submete a despacho sobre o mesmo assunto.
primeiro teve um despacho inconveniente, por semelhante a este. O segundo não teve despacho. E o terceiro teve um despacho contrário a meu direito de propriedade e às leis escritas. Aqui, temos a questão do excesso de sentido, demonstrado nos vários requerimentos e despachos submetidos, que não se concretizaram e não foram respondidos com a solução desejada ou ainda totalmente ignorados. O excesso de sentido demonstrado pelos diversos requerimentos e despachos, que muito dizem, mas nada significam, é oposto à ausência de sentido comprovada pela ausência de resposta e de reconhecimento da situação. Paradoxos. Vou lavrar a sentença de morte ou de penas a todos os funcionários públicos que mal cumprem os seus deveres. E se Deus quiser ouvir-me, não se queixem, será a punição que merecem, visto não quererem cumprir seus deveres. Com essas violências, puseram minha família a rolar, não podendo destruir-me, mataram uma pessoa. Estás gaiata, gaiatíssima. Pois não basta nossa filha Esméria para nos entreter, ainda queres mais filhinhas? Mas isso era no tempo de moça, agora estamos velhos. A mulher nunca é velha e o homem sempre é moço. Nesse excerto da peça Um Assovio, temos alguns exemplos de paradoxo. 2 idosos desejam ter filhos e o tempo não existe. Mas meninas viram mulheres, meninos se tornam homens e bebês nascem. No excerto da peça O Marinheiro Escritor, temos uma personagem revelando que vai lavrar a sentença de morte ou de penas aos funcionários que não cumprem suas funções, o que não significa que eles serão executados, mas apenas que haverá um documento lavrado com essa sentença. Nova lógica. Assim dizem as mulheres todas, umas morrem de canelas, outras morrem de fivelas, outras não sei de que, quando seus maridos lembram assim alguns desvarios, não, alguns enjoamentos. Entretanto, cada uma prega-lhes, cada trunfa. Há alguns que trazem barris de quarto na cabeça, e outros até pipas de 180 canadas. Nesse excerto da peça 2 páginas em branco, temos um exemplo da linguagem que traz a nova lógica e equilíbrio instável do nonsense. O personagem espertalíneo diz que algumas mulheres morrem de canelas e outras de fivelas. Ambas as palavras escolhidas pela rima, em elas, não conferindo explicações sobre o que é morrer de canelas ou de fivelas, sem dar maiores informações acerca desses tipos de causa-mortes e também nenhuma relação nutrindo com o que foi dito antes. O que todas as mulheres dizem, ou seja, essa nova lógica que se equilibra entre o sentido e a sua ausência, estrutura a fala do personagem, formando um equilíbrio instável com palavras e contextos conhecidos em combinações inusitadas. Transformação sem causa conhecida. Eis aqui, está melhor que o chocolate da velha Teresa lá do Caminho Novo, em que não há, senão velhas tabaqueiras ou espirradeiras que na frase dos rapazes são tudo a mesma coisa. Fede a rato podre e tem gosto de macaco-são. Que porcaria! Pega, pega. Não precisava fazer-me beber pelos olhos. Já estava farto de derramá-lo pela cara. Agora arruma a xícara. Quem sabe se o fétido e o gosto provém da xícara? Pode ser. Para não tornar a ter desses prazeres, quebrarei as pernas desse pançudo. O diabo, quase me quebra as pernas. Mas ficou sem o casal da xícara. O que me vale é que, por eu há muito já o conhecer, mandei o ano passado forrá-las de aço, no ferreiro das encomendas, que mora lá por trás das vendas, na rua das contendas. Nesse excerto da peça Um Assovio, temos um exemplo de transformação sem causa conhecida, pois o café transforma-se em algo com cheiro de rato podre e gosto de macaco-são. O criado toma o café, ora derramando pela cara, ora bebendo pelos olhos. Seu amo sugere que o gosto do café tem a ver com a xícara, não com os grãos. E Gabriel, mesmo conhecendo Fernando, por algum motivo achou por bem forrar xícara e pires de aço, mesmo sabendo que Fernando atira as coisas nele quando se irrita, e ao forrar a xícara e o pires, tornou-os mais letais e mais capazes de machucá-lo, atitude que não é justificada. O local em que encomenda o serviço também é totalmente arbitrário, e poderia ter sido qualquer outro, sendo apenas determinado pela rima de encomendas, vendas, contendas e endas. Ambiguidade. Noivos não comem, senão na cama. Não bebem, senão na cama. Portanto, vamos para ela, e lá o fartarei. Esta agora é melhor, estou feliz. Não preciso gastar dinheiro nem trabalhar. Bebo na cama a mulher, visto também na cama a mulher. Divirto-me na cama com a mulher.
Nesse excerto da peça Duas Páginas em Branco, temos um exemplo de ambiguidade, pois a personagem Mancília afirma que homens não comem, senão na cama, não bebem, senão na cama, indicando que o que comem e bebem não é exatamente comida e bebida, ambiguidade que é reforçada por Spertalínio, que diz beber na cama a mulher e vestir a mulher. A ambiguidade é um recurso amplamente empregado no nonsense, sendo um procedimento formal que abriga a natureza do gênero nonsense de forma intrínseca, pois carrega o duplo sentido que nunca pode ser desfeito e a dupla possibilidade que pode ser levada a cabo simultaneamente sem prejuízo. Incerteza. Um morto, um defunto. Quem será, coitado? Está caído, está pobrezinho, que infeliz. Como o veneno daquelas duas cobras cascavéis o puseram. Suas faces estão negras, seus olhos gotejam sangue, sua boca espuma, e ainda mais com as pernas inchadas. Pensavas que eu tinha morrido, não? Ainda estou vivo. Nesse excerto da peça O Marinheiro Escritor, temos o elemento da incerteza nesse momento em que Manuel entra e encontra o que pensa ser um defunto, um morto, um falecido, que na verdade não é uma pessoa que morreu, pois se levanta e depois chamada de defunto, saltita, ameaça e se torna defunto vivo. Ou seja, a certeza da diferença entre a vida e a morte, a claridade acerca do que é a morte, e alguém falecido cai por terra, e todas as relações daí derivadas ramificam em uma incerteza em espiral que só aumenta, desencadeando o nonsense. Ausência de referências. Meu compadre, ou meu amigo, se não quiser ser compadre, como também sou parteira, além de costureira, aviso que é necessário prevenir-se de enxoval, de óleo e do mais que se costuma usar em tais ocasiões para o seu bom sucesso. Não pode tardar, não lhe dou 15 dias, está a parir. Pode ser que nesses 3 dias tenhamos gente nova, e é homem. Sai-te daqui, feiticeira, esse diabo é capaz de me fazer enlouquecer, tem a audácia de dizer que estou prenho. Mas quem sabe se é verdade. Eu, porém, não me lembro. Eu sei, parece, mas quem sabe? É certo que há 8 ou 9 meses, seguramente, que a senhora dona Joane Cota me disse que estava desconfiada de que eu estava pejado, mas é de crer que se enganasse. Nesse excerto da peça O Marinheiro Escritor, temos um exemplo do elemento do absurdo e da ausência de referências, característica do nonsense de Corpo Santo. Mário fica grávido, de 8 ou 9 meses, e sua vizinha, que é parteira, vai ajudá-lo com o trabalho de parto e também dá dicas a respeito do enxoval e dos óleos para a pele. De início, Mário choca-se e diz ser impossível, mas depois, conforme pensa com mais calma, relembra que a sua esposa até pensou que ele estivesse carregando um bebê em sua barriga. A vizinha até diz que, em no máximo 3 dias, nascerá um menino. Esse excerto demonstra, em primeiro lugar, a ausência de referências, pois não temos conhecimento de um mundo em que homens ficam grávidos, e de absurdo, pois o insólito é aceito com naturalidade e acaba por se entremear com a construção da própria existência dessa subjetividade fragmentária, instável, sempre em pares de opostos. Fragmentação. Quebrei relógios, estraguei um leque, piquei um lenço, quebrei, pus em estilhaços uma manga de vidro. E como agora há de ser? Nada posso consertar, porque nada aprendi. E agora com que cara fico? O que hei de fazer? Enlouqueço. Não, pedir desculpas não devo, compor não posso. Que hei de eu fazer? Já sei, tornar-me-ei estúrdio. Nesse excerto da peça Dois Irmãos, temos um exemplo de fragmentação, pois a personagem Quadrado realiza sua apresentação quebrando objetos retirados do público, o que causa uma fragmentação, ou mesmo uma quebra ou ruptura do que se espera diante do ato de testemunhar um espetáculo que vai trazer uma composição para apresentar. Essa fragmentação é percebida em todas as esferas, na estrutura da peça, na estrutura dos personagens, na ausência de enredo, na ausência de finalidade ou mesmo de função ou papel, que culmina na fragmentação da percepção, da representação e da própria atribuição de sentido ao mundo. Imprecisão. Meu Deus, estou perdido. Essas mulheres me matam. Eu queria ver se passava por escritor, e elas rasgaram meu capote desde a gola até a barra. Estou perdidíssimo. Senhoras, vão-se embora, saiam daqui, desapareçam da minha presença. As senhoras mentem, com suas mentiras me prejudicam. Eu nunca as vi, que mulheres impertinentes. Olhem que impostor, que figura, e que peça, mana, é o tal sujeito querendo
Fazer-se desconhecido de nós? Olha, mana, ele quer ficar louco, tu vês? Parece um marinheiro bêbado. Ora, coitado, vamos dar-lhe um Christian? Nesse excerto da peça O Marinheiro Escritor, temos um exemplo do elemento da imprecisão e da expectativa frustrada, pois Rapiválio, ao tentar se fazer passar por escritor, é desmascarado e pouco depois acusa as mulheres que descobriram a verdade de serem mentirosas e de prejudicarem-no com suas mentiras, sendo que ele mesmo acabou de perpetrar uma mentira. O título da peça também é um exemplo, pois Rapiválio não é escritor, como vimos, e também não é marinheiro, pois apenas é chamado disso pelo seu comportamento, que se assemelha a alguém bêbado e a um marinheiro, de acordo com as mulheres que o observam. Então, ao nos depararmos com essa peça, com esse título, teremos a expectativa de saber das aventuras de um marinheiro escritor frustradas. A expectativa frustrada é uma constante no nonsense que traz a tensão, que permanece e penetra todas as camadas que compõem o nonsense literário, de modo a desconstruir tudo que achávamos que sabíamos e a anular qualquer associação, relação ou fusão que pudéssemos fazer com algo que confira um sentido tradicional ao insólito. Circularidade. Acabei, amigo, de voltar do mais profundo sono ou sonho. Estive ou pensei estar morto por mais de um quarto de hora. Vi-me nesses mundos em que só habitam deuses. Vi-me nesses lagos em que só se banham ninfas. Nesses céus em que só se sentem gozos. E a mim sucedeu o mesmo. Vi-me também nesses mundos em que só habitam feras. Nesses lagos em que só vivem demônios. E nesses infernos em que só se sentem dores. Eu que pensava também ter morrido, agora reconheço que estava em vida, morta, e que depois de tal morte, me acho agora viva. Estou tão bonitinha por dentro e por fora, como uma anjinha. Que dizem os senhores? Acham ou não acham? Nesse excerto, temos um exemplo do elemento de circularidade. Rapiválio começa dizendo que teve um sonho em que pensou ter morrido. E nesse sonho, ele se viu em um lugar com deuses, lagos, com ninfas e céus em que se sentem gozos. Logo a seguir, Manuel responde dizendo que o mesmo aconteceu com ele, mas ao contrário. Durante o sono, viu-se em meio a feras, demônios, e nesses infernos sentiu muitas dores. Joanicota também revela que, assim como Rapiválio havia dito no começo, também pensou que estava morta, e diz que em vida estava morta, agora, depois da morte, acha-se viva, fechando o círculo que começou com Rapiválio e caracterizando a circularidade que define a estrutura do nonsense. Precisão imprecisa. Quem vi sair há pouco daqui um desconhecido? Pareceu-me certo amigo, mas quem era? O que lhe faz bem, senhor Quadrado, quando o senhor está atacado desse mal? A que as senhoras chamam padecimento ou sofrimento em suas faculdades mentais. Uma ajuda com pimenta, sal ou pimentão. Um críster ou cristel, seringa ou xeringa de repuxos de pimenta. Nesse excerto da peça Dois Irmãos, temos um exemplo de precisão imprecisa, pois quando algumas mulheres perguntam a Quadrado que tipo de remédio toma quando se sente mal, a resposta parece específica, mas pouco traz de precisão. Uma ajuda com pimenta, sal ou pimentão, uma seringa de repuxos de pimenta. O tratamento parece específico, mas na verdade nada pode fazer. Assim como a precisão imprecisa vista no nonsense, que pode até dar a quantidade precisa de um ingrediente ou uma receita, mas o ingrediente é uma palavra valise que comporta mais sentidos do que estamos preparados para nos apropriar no processo da construção da nossa subjetividade a partir da alteridade. Espaço tensional. Não te entendo. Dizes que queres isto. Apresento-te isto. E não te serves disto. Dizes que queres aquilo. Dão-te aquilo. E não te gozas daquilo. Dizes que queres aquele outro. Metem-te nas mãos e não recebes aquele outro. És o diabo. És um homem incompreensível ou a volubilidade em ação. Nesse excerto, temos um exemplo do elemento do espaço tensional sem referências, em que o nonsense se situa. A personagem com quem a enciclopédia conversa está sempre no entre, no meio, entre o que pede isto e aquilo, o que pede em seguida, não aceitando nada que lhe é oferecido, sendo caracterizado como a volubilidade em ação, por estar sempre em tensão entre duas coisas que nunca é resolvida e não ter clareza acerca do que quer, o que marca o nonsense que sempre paira na transitoriedade infinita, no tornar-se ilimitado, no puro devir.
sentido negado, nonsense atribuído. Ah, Vossa Excelência é casada aqui com o Sr. Mário? Eu não sabia, supus que era solteira viúva. Com quem está é casada. E quando quer outro marido? Não está aborrecida já aqui do Sr. Mário? Não julgava tão ousado, senhor. Nem sei como, me não conhecendo, teve a audácia de entrar nessa casa. E tu toleras, marido, que este audácia insulte? Pois tu não conheces esse homem? Não te lembras que foi o teu primeiro namorado? Nem pela imaginação me passava. Nesse trecho da peça, O Marinheiro Escritor, temos uma situação incomum. A personagem Isolino surpreende-se ao descobrir que Joanicota é casada e não viúva, entrando em sua casa sem conhecê-la e confundindo-a com a mulher de seus sonhos. O curioso é que, apesar de Isolino ser ex-namorado de Joanicota, ele quer agora envolver-se com ela como se já não tivesse o feito antes. E ela, por sua vez, nem o reconhece, agindo como se nunca tivesse tido um relacionamento com ele. O marido de Joanicota, ao invés de ficar irritado, apenas se choca com o fato de ela não reconhecer Isolino. Esse engano ou não reconhecimento é um evento comum no nonsense, pois nem sempre reencontramos o que já tínhamos conhecido. E sem linearidade nem temporalidade, com o presente eterno da grande temporalidade, não se pode contar com regras como causa e consequência. Armadilha de certezas. Que diabo! Não aparece nenhuma das criadas. Ainda estarão dormindo. Que judias! São 9 horas do dia, 5 da tarde, 2 da noite, 6 da madrugada e ainda dormem. Nesse trecho da peça Um Parto, temos um exemplo da armadilha de certezas do nonsense, pois enquanto a determinação do horário do tempo pelo relógio parece ser algo exato e preciso, aqui vemos que é apenas uma armadilha, pois são diversas horas diferentes ao mesmo tempo. Algo que não tem lugar no mundo histórico e forma uma areia movediça de certezas que não podem servir de referência, pois no nonsense não se tem um tempo determinado, uma linearidade e relações de causa e efeito não existem. Organizar o conhecimento e reafirmar a experiência. Sinto, às vezes, certo estreitamento no canal que conduz ao estômago. Tenho querido atribuir a falta de certo ato. Mas, ao mesmo tempo, lembra-me que as crianças, os velhos, as velhas, os doentes, os que viajam pelas campanhas, os que estão em guerra, não praticam tais atos. Entretanto, sei de muitos que padecem igual incômodo. Consequentemente, devemos crer que a razão principal não é essa. Talvez provenha das qualidades dos próprios líquidos e das carnes de que nos alimentamos, e até das casas em que moramos, e mesmo das pessoas que nos servem, ou a quem mais praticamos. Aqui temos um excerto da peça Um Parto, em que Melquíades tenta organizar o seu conhecimento acerca do que causa essa sensação de que padece e, ao mesmo tempo, reafirma a sua experiência ao dizer que essa falta de certo ato que sente é compartilhada por outros e talvez, apesar de reafirmar em sua posição, não tenha sido justificada. A tentativa de se nortear por um conhecimento individual é própria do nonsense, que traz o ser humano fragmentado, encontrando a sua identidade no outro e no descompasso criado por essa interação. Podemos dizer, então, que a vontade de reorganizar o conhecimento de uma forma que seja fragmentada, não linear, circular, arbitrária, imprecisa, incerta, desequilibrada e paradoxal perpassa o processo de construção dessa visão de mundo, que situa o sujeito no universo nonsense e o faz atribuir sentido diferente às coisas que já conhecia, a adotar novas coisas para compreender e a se construir nessa trajetória de autoconhecimento, enquanto atribui sentido ao mundo e reorganiza as referências aos signos a partir de uma outra lógica. A lógica do eterno tornar-se, do eu-outro, da união simultânea de opostos, que quer ser tudo e nada ao mesmo tempo. Forma tradicional versus conteúdo não tradicional. Tenho o prazer de apresentar-lhes o Sr. Quadrado, há pouco vindo da Europa, dos Estados Unidos, onde aprendeu a arte de tudo quebrar e nada endireitar. Quer fazer aqui algumas experiências, quer divertir-nos por alguns minutos. Será um pequeno espetáculo em uma das mais admiráveis artes. Nesse excerto da peça Dois Irmãos, temos a apresentação da personagem Quadrado, artista que aprendeu em suas viagens a arte de quebrar e de nada consertar,
algo não tradicional, colocado em formato tradicional, de apresentar uma competência extraordinária desenvolvida ao longo da vida, que na prática é algo que qualquer um poderia fazer com um martelo. Ou seja, a noção de se apresentar como tendo algo único e diferenciado cai por terra, pois o apresentado é trivial, mas quando o trivial é feito insólito, estamos em um mundo às avessas, em que temos que tomar cuidado, pois não sabemos as regras dessa natureza, nem as do jogo de palavras. Violência. Foi bom safarem-se. Ao contrário, havia de converter-lhes os braços em tacos e as cabeças em bolas, das pernas far-lhe-as tripeças, e dos couros panos para esses bilhares. Nesse excerto da peça Duas Páginas em Branco, temos um exemplo de violência, em que Mancília, muito brava, diz que caso as outras personagens não tivessem saído ou dela escapado, teria arrancado seus braços e suas cabeças e usado ambos como tacos e bolas, respectivamente. A pele também seria usada para forrar a mesa de bilhar. A tensão não resolvida do Nonsense é constante e, por vezes, é liberada nesses momentos de violência. Presença do autor como personagem. Pois não hei de estar desgostoso quando é certo que as maiores desgraças têm pesado sobre a minha pátria pelas violências que há 2 anos seguramente hei sofrido em meus direitos. 3 requerimentos hei apresentado para ter sempre dinheiro com que cubra as minhas despesas e não tenho podido conseguir. Se eu pedisse por esmola, transit, mas aluguéis de uma das minhas propriedades é espécie de crueldade. Pedi que se mandasse buscar minha família há tanto tempo, porque padecia todos os dias em razão de sua ausência. E o que tem feito o governo? Nada, visto que em 2 dias estaria aqui e este fato teve lugar há talvez 15. Deixo de parte fatos anteriores, porque é desnecessário narrá-los para censurar o procedimento de quem há desprezado os meus mais sagrados direitos. E calar-me-ia, e nada diria, se não tivesse consciência dos grandes e numerosos serviços que hei prestado à pátria, os quais não são ignorados, nem pelo governo, nem pela nação, nem mesmo pelos estrangeiros. É um homem universal que, em sua província, depois de como tal reconhecido, para com o qual se tem sido miserável e praticado as maiores vilanias. Nesse excerto da peça O Marinheiro Escritor, temos uma fala que reflete claramente a presença de José Joaquim de Campos Leão como personagem, e uma fala que reflete seus problemas com a interdição, a perda de seus direitos e as batalhas com a justiça pelas quais passou em vida. A presença do autor como personagem, característica do Nonsense, pode ser percebida na obra de Corpo Santo, tanto em seus poemas quanto em suas peças, e é algo que revela que ele se percebe no outro, se identifica com o diferente e articula essa diferença para construir a sua identidade dentro do Nonsense. Então, o que a gente pode dizer do Edward Lear e do Corpo Santo? Que os dois criam um paradigma Nonsense. A estrutura do Nonsense é o caminho, não o destino. A metodologia criada dá acesso a epistemes críticas e a novos paradigmas de análise, com atenção especial à semiose das estruturas e à metagramática do Nonsense. Com o paradigma de análise proposto, que parece caos, tem estrutura, e tentamos decifrar esses padrões estruturais por meio da estratégia dos estudos comparados de historiografia literária. Com a pesquisa em perspectiva diacrônico-sincrônica, com viés formalista e metodologia de análise característica do formalismo, podemos ver o estatuto da imagem como representação do inefável, o estatuto da palavra como imagem do corpo, da performance, como aleatoriedade ordenada. A palavra está no lugar da coisa, o que remete à alteridade, à musicalidade, ao ritmo, à repetição, ao espelhamento, à simultaneidade, à reversão, à inversão, às séries, às referências, ao movimento de ir e vir sem deixar estar, à violência, à localidade geográfica, ao nome, à transformação sem causa, à face, ao duplo, ao corpo, ao nome. Ao nome como identificação pelo e na linguagem, passível de manipulação, de jogo, de paradoxo, ambivalência, ambiguidade, necessita da oposição para se definir. Para pesquisar e refletir sobre o Nonsense, não se pode pensar que já se sabe o que é o sentido, supostamente já conhecido, e focar apenas no que se supõe conhecer. É evidente que se aprofundar na questão do que se entende por sentido é benéfico, mas tentar descobrir o que ele é, analisá-lo, só faz com que caiamos nas armadilhas que o próprio Nonsense cria.
Devemos focar na estrutura e, a partir dela, o sentido será elucidado. A pesquisa sobre nonsense é como um rio e seus afluentes. A água pode ser contida ou limitada por recipientes, e assume a forma em caráter provisório. Mas o que a limita não a define, nem explica a sua estrutura. O que explica o seu funcionamento interno são as partes e a relação entre elas e a forma como elas compõem, decompõem, justapõem o sentido e a sua ausência na linguagem literária nonsense. O caminho do meio do nonsense é pautado por encontros e desencontros, chegadas e partidas, certezas construídas na incerteza e sentido deslizante que não se firma e que se forma na encruzilhada do entre das possibilidades e de nenhuma delas, sendo todos e nenhum ao mesmo tempo. Sua estrutura é desviante da norma, todavia se atém a margens que fogem, a pares que iniciam e acabam em si mesmos, construindo pares que se opõem, intenções construídas em tessituras de personagens, de estruturas, de gêneros, de conceitos, de semelhanças, que não se deixam definir pela paridade e pela diferença. Ao fazê-lo, se comunicam sem perder a articulação de sua diferença, enfatizando a coexistência do caminho em duplicidade, em ambiguidade, em ambivalência, em potência, em patchwork e mosaico de caminhos, instâncias de sentido, que se constroem pelo movimento eterno, pelo paradoxo de puro devir deleuziano, que nunca se deixa estar em estado de suspensão. Esse estado, trazido por uma definição que o feche e pelo ser ilimitado de viver na superfície e desprezar a profundidade, que exige, não pode existir sem ser de outra forma, a definição de cima e de baixo. É nesse caminho sinuoso e íngreme que encontramos Edward Lear e Corpo Santo. É na fronteira, às margens, no limiar, que está o nonsense. Ele habita a fronteira e o tornar-se limitado. A língua estabelece e ultrapassa os limites, e o nonsense representa essa crise da representação do sentido na língua, resvalando na experiência de construção do sentido, na atribuição de sentido ao mundo, no registro desse processo, na organização desse processo e do caos do mundo, na desconstrução, decomposição, justaposição e coexistência extraordinária no limiar. Nessa crise, ruptura fluida do nonsense, a transitoriedade e a fragmentação dominam, e o nonsense toma forma do que lhe contém, mas a forma não é o que a define, é a atribuição de sentido. Todas as coisas têm que respeitar as leis da forma que elas habitam, mas isso não significa que elas tenham que se restringir a essas regras. Toda arte não é a coisa, está no lugar da coisa. A palavra está no lugar da coisa. É a presença, a ausência, a sombra do que não foi e já está. Com o nonsense, temos o empoderamento da língua e podemos ouvi-la fora do poder, na infância da linguagem. Edward Lear e Corpo Santo, cada um à sua maneira, acham formas de complementar a palavra com ilustração e performance corporal. As duas têm formalidades, convenções e tradições que são traduzidas esteticamente de formas diferentes. Bom, pessoal, essa apresentação ficou por aqui, que a gente teve hoje uma aula mais densa, né, teoricamente, e com mais análises, né? Então, eu vou parar por aqui. E na aula que vem, e na outra aula, né, então na quarta e na quinta aulas, nos próximos encontros, a gente vai trabalhar 2 autores diferentes, que eu já citei, mas eu vou trabalhar obras específicas desses autores, tendo em vista esse modelo de análise do nonsense, que eu criei durante a minha pesquisa de doutorado, né? Então, aí eu vou apresentar as obras, os autores, e a análise, né? E aí a gente vai fechar com esses 2 encontros e os 2 autores, né? Que vai ser o Gustave Verbeck e o Manuel Carlos Caram. Então, na semana que vem, a gente vai falar do Gustave Verbeck e na outra semana a gente vai falar do Manuel Carlos Caram, né? Então, só lembrem, pessoal, de clicar no link da lista de presença e assinar a lista de presença. E quem tiver interesse em fazer parte do grupo de pesquisa, quem quiser
fazer iniciação científica, por favor, pessoal, escrevam para mim, que eu vou aguardar a mensagem de vocês. Escreve no e-mail, professora. Sim, se vocês Se tiver quiserem, interesse. pode, sim, se vocês quiserem participar do grupo de pesquisa ou fazer iniciação científica, pode me mandar um e-mail. Ok. Tá bom? Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Ah, peraí, teve gente falando que não viu o link. Peraí que eu vou passar mais uma vez o link da lista de presença. Ó, pessoal, eu coloquei de novo o link no chat. E espero que vocês tenham gostado e tenham acompanhado de uma forma legal essa aula. E é isso aí, pessoal. Boa noite, bom descanso. Boa semana para vocês. Espero que todo mundo tenha conseguido preencher a lista. Se não, qualquer coisa, vocês podem me escrever por e-mail, né? Não tem problema. Às vezes acontece, né, de ter uma falha no Google Forms, então essas coisas acontecem. Tá bom, pessoal? Então, até semana que vem. Uma boa semana para vocês. Boa noite e bom descanso. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite, bom descanso. Boa noite.